Oi, amigos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez eu estou aqui com vocês para apresentar sobre um tema que eu amo tanto, que é a fisioterapia em oncologia. Há algumas semanas eu havia dado uma parada para apresentar outras complicações, outros temas que eu achei também de grande importância. Então, estou retomando agora sobre as complicações decorrentes dos tratamentos adjuvantes, que é a quimio, radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, terapia-alvo. Então, hoje eu trouxe uma das complicações relacionadas à radioterapia. Vou falar sobre uma complicação decorrente de um tratamento bem direcionado, que é a braquiterapia para câncer de colo de útero. Então, hoje eu vou falar sobre a estenose vaginal e gostaria só de relembrar a vocês que vale a pena assistir às aulas anteriores. Nós temos diversas aulas no canal, aulas falando sobre diversos temas em oncologia. Então, desde o ano passado, para quem não assistiu ainda, vale a pena assistir as aulas anteriores. Eu sou a Erika Fábio, sou fisioterapeuta, especializada em fisioterapia em oncologia pelo Instituto Nacional de Câncer, UNCA, aqui no Rio de Janeiro. Trabalho diretamente com oncologia e estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho mais dessa área que eu tanto amo e despertar esse interesse para quem quiser seguir. Então, no final da aula também tem o Instagram do grupo que eu trabalho, tem o meu e-mail. Para quem ficar com dúvida, pode mandar e-mail direcionado para mim, ou então falar com a Vital Take Físio, que eles direcionam qualquer dúvida para mim também, tá? Então, bora lá, vamos começar essa apresentação. Então, antes de falar sobre a estenose vaginal propriamente dita, eu achei pertinente trazer para vocês um pouquinho do conceito, relembrar um pouquinho os conceitos da radioterapia. Então, a radioterapia é um tipo de tratamento que se utiliza de radiação ionizante eletromagnética. Uns dos aparelhos mais atuais, mais novos, eles utilizam os fótons dos aceleradores lineares, que vai gerar uma ionização desse meio. Com essa ionização, vai provocar um efeito físico, químico e biológico nas células, causando danos aos DNA, que vai impedir a replicação das células. A ação também da radioterapia vai ocorrer tanto nas células normais quanto as tumorais. Todas são sensíveis à radiação, todas têm DNA. Acontece que a radioterapia ela acaba tendo uma ação maior nas células tumorais porque elas têm uma alta taxa de duplicação. Então elas estão constantemente replicando, e aí elas acabam sofrendo mais, nessa fase de mitose, sofrendo mais com a ação da radioterapia do que uma célula saudável. Além do que, a célula saudável ela tem um tempo médio de recuperação em torno de 4 horas. E as células do câncer, elas têm um mecanismo de reparo, por terem uma capacidade de alta replicação, seu mecanismo de reparo acaba sendo alterado. Então, elas não têm a capacidade de se regenerar tão rapidamente quanto uma célula normal. E aí, quando elas estão chegando no tempo da sua regeneração, vem uma nova dose de radioterapia, porque a radioterapia ela é feita em sucessivas doses, são várias frações de radioterapia no decorrer dos dias, né? Então, quando a célula do câncer tende a se reparar, é o momento de receber uma nova dose de radiação. E, claro, que elevadas doses de radiação vão causar uma redução do suprimento sanguíneo que tem ali, né, dessa vascularização que tem em torno do tumor, gerando hipóxia e necrose. E com isso, a redução da perfusão sanguínea também acaba levando à redução dos mecanismos de resposta imunológica. Então, essa ação da radioterapia vem a ser duradoura por conta de todos esses efeitos. Então, a radiação e a morte celular, né? A morte celular pela radiação, digamos assim, vai depender dessa dose total de radiação, do tamanho de cada fração, né? De cada taxa de dose, cada dia, quanto que é a dose recebida nessa região, nesse tecido. O intervalo entre as doses, do tempo e outro, né? Se o intervalo é diário, se é semanal, como é que é esse intervalo, né? Somando com essa dose de fração. O tempo total do tratamento, a fase em que está esse ciclo celular, a hipóxia gerada nesse tecido e a hipertermia.
Então, digamos que a gente tem uma baixa taxa de dose, que é aquela que pode ser feita diariamente, então o corpo ele tende, como está aí esse jogador de tênis, ele tende a conseguir, né? As células saudáveis tendem a se regenerar e a conseguir se reorganizar, e temos a alta taxa de dose, então acaba afetando o tumor e afeta as outras células também, como está nesse esquema do bonequinho que não consegue se reorganizar diante de tantas bolas que recebe. Nós temos tipos diferentes de radioterapia, né? Então a gente tem a teleterapia, que seria a radiação externa, uma distância de 20 centímetros do aparelho para a região onde tem o tumor, onde precisa ser irradiada, onde existiu o tumor, né? A bracterapia, que é uma radioterapia, uma radiação intracavitária, e é uma radiação bastante comum, um tratamento bastante comum no caso do câncer de colo de útero. A radioterapia intraoperatória também. Então, a bracterapia, que é a que vai trazer essa complicação, a mais comum para trazer a complicação da estenose vaginal, é claro que a estenose vaginal também pode acontecer um pouco pelo efeito da teleterapia na região pélvica, mas o grande fator causal de estenose vaginal é a bracterapia, que é uma fonte radioativa, né, direcionada no tumor, que está direto ou próximo ao tumor. No caso dos nossos pacientes, seria a radioterapia na região do colo do útero. Ela tem uma alta dose de radiação naquele local e pode ter uma proteção maior das áreas vizinhas, né? Como tem muitos órgãos próximos, é mais entre custo-benefício, né? Traz maior benefício a gente fazer uma dose de radiação diretamente sobre o tumor ali no colo do útero do que uma radioterapia mais externa que acaba afetando muitos órgãos. Então, ela se propõe a distribuir a dose terapêutica priorizando esses pontos de maior atividade neoplásica, visando com isso maior eficácia e com menor probabilidade de complicações ao redor. Pode ser associada à teleterapia ou utilizada também como tratamento exclusivo. Então, vários tipos de tumor recebem a bracterapia, como o tumor também de esôfago. Pode-se fazer a bracterapia direcionada ali. Um tumor de cólon, de reto, também pode-se fazer uma bracterapia bem direcionada. E o que vamos falar hoje seria, como eu estou repetindo, né, a radiação diretamente no colo do útero. Então, o colo do útero ele pode receber as radiações da teleterapia, a distância pélvica, como está nessa imagem superior aqui, e seria o tratamento entre 25 a 28 frações, de 45 grays a 50,4 grays no total, na soma toda. E é claro que pode receber um boost, que seria uma dosagem além, né, mais uma dosagem sobre esses linfonodos paraórticos ou paramétricos. Às vezes pode ser necessário se os linfonodos estiverem contaminados com tumor, então pode ter esse planejamento também. E tem a bracterapia, que seria uma alta taxa de dose, que podem ser divididas em 4 frações, e no final das contas, cada fração, né, pode ser de 12, 24, mas que um somatório vai chegar até a 80 grays, tá? Então, esse somatório é importante que não passe desses 80 grays para não ter mais complicação. E os efeitos colaterais, então, da radioterapia, isso como um todo, em todo o nosso organismo, eles dependem da dose total e fracionada, do volume do tumor que precisa ser irradiado, do tecido, do tipo de tecido, então se ele é mais radiosensível, se ele tem maior tolerância à radiação, da interação com outros tratamentos antineoplásicos, né, da interação do tumor já com a quimioterapia, se tivesse sido feita, né, com outros tratamentos também que forem propostos para essa paciente, do comprometimento vascular do tecido e de tecidos circunvizinhos,
da idade. Então a gente sabe que quanto maior a idade, mais efeito colateral vai ter com a radioterapia, e da condição clínica do paciente. E claro que a gente vai ter uma intoxicação por liberação e absorção de estaminas no foco irradiado. E aí essa toxicidade ela pode ser aguda ou pode ser tardia. Então, como eu já mencionei para vocês em outra aula, para quem não assistiu, vale a pena assistir sobre a radiodermite. A gente tem na pele irradiada um efeito como eritema, descamação, formação de bolhas, necrose e também dor e ardência. Na mucosa, que é essa região que recebe a radiação, né, que é a mucosa vaginal para receber, que recebe a bracterapia quando a gente quer irradiar o colo do útero, além das mudanças histofisiológicas, também pode ocorrer alteração estrutural e funcional desse tecido de suporte, desse tecido vaginal. E a bracterapia no colo do útero, devido à localização do tumor, pode acabar afetando alguns órgãos pélvicos, tá? Porque eles estão muito próximos. E aí pode ter uma deficiência do funcionamento desses órgãos pélvicos, como a gente pode ver no ovário. Pode ter uma ausência ou diminuição da função ovariana, provocando uma deficiência estrogênica. E essa deficiência estrogênica vai somar como efeito também dessa mucosa vaginal, uma vez que é o estrogênio que gera também, que possibilita a lubrificação intravaginal. Então, sem a lubrificação intravaginal, maior efeito a gente vai ter dessa estenose vaginal. Então, a estenose vaginal ela é caracterizada pelo estreitamento ou encurtamento do canal vaginal. No caso da radioinduzida, a gente vai ter resultantes do acometimento da mucosa vaginal, dos tecidos conectivos e dos pequenos vasos sanguíneos, que vai levar a uma diminuição do aporte sanguíneo com subsequente hipóxia e desenvolvimento de telangiectasia, que são novos vasos. No caso da região intravaginal, esses novos vasos têm uma facilidade maior para sangramento ali no local. Claro que com o tempo vai ter um acúmulo do tecido cicatricial pelo aumento da produção do colágeno no tecido conjuntivo, que vai gerar fibrose. E pela redução da umidade vaginal, pela baixa da taxa de estrogênio, né? E diminuição de uma capacidade de elasticidade da vagina. Então, tudo isso vai gerar a estenose vaginal. Quanto maior a dose de radiação, maior a chance de ter a estenose logo após a finalização do tratamento. Mas ela é considerada um efeito subagudo, porque pode aparecer até 5 anos após o término da radioterapia. Então, a estenose ela pode ser um efeito agudo, claro, quanto maior a dose, né, maior a chance da gente ter já uma estenose ao fim da radioterapia, dos tratamentos de radioterapia, mas pode ser um efeito subagudo também, que pode aparecer após 5 anos. Cada dose dessa de bracterapia, diferente da teleterapia, que o paciente recebe uma dose diária, por ser uma taxa de dose mais alta, cada dose vai ser recebida uma vez por semana. E aí são recebidas 4 doses a cada semana e no final do mês a gente tem o término dessa radioterapia de bracterapia, desse tratamento de bracterapia, tá? A longo prazo vai surgindo aderências nos tecidos da vagina, a perda da elasticidade, da fragilidade da parede vaginal, dor e, por fim, a oclusão do canal vaginal. E com essa oclusão, o paciente vai apresentar para a gente uma dificuldade para a realização dos exames ginecológicos de rotina, exames de segmento e suas relações sexuais. Claro, isso vai ter um grande impacto na qualidade de vida das nossas pacientes. Esse estudo observou, então, como é que ficou o epitélio, né, em relação ao epitélio vaginal em relação à função sexual. Então, eles observaram que o volume do epitélio vaginal estava diminuído comparado aos pacientes controle que não tinham recebido a bracterapia. Observaram uma atrofia da mucosa vaginal em 91% das pacientes, com maiores disfunções sexuais, e isso foi por conta da redução da lubrificação, da redução da elasticidade vaginal e redução do comprimento vaginal. Existe na literatura também uma classificação da estenose vaginal. Então, eles classificam entre grau 0 e grau 5. O grau 0 seria paciente que recebeu a bracterapia e que está assintomática.
O grau 1 seria aquela mulher que refere alguma alteração ou desconforto vaginal, mas que não impede o uso de absorventes internos da sua atividade sexual e o exame ginecológico. O grau 2 seria aquela mulher que apresenta um estreitamento ou encurtamento do canal vaginal e interfere parcialmente no uso dos absorventes internos, né, dos tampões, da sua atividade sexual e da realização do exame ginecológico. Grau 3 é uma mulher que apresenta constrição total vaginal, identificada na inspeção visual durante a realização do exame ginecológico, que impossibilita a sua realização do exame e da atividade sexual. O grau 4 é a mulher que já apresenta uma úlcera vaginal, necrose no canal vaginal, e grau 5, a mulher que está apresentando uma fístula entre a vagina e a bexiga ou entre a vagina e o intestino. Esse estudo, ele observou, né, qual a melhor forma de a gente poder fazer a avaliação. Então, ele determinou para a gente como a gente poderia avaliar esse canal vaginal. Então, a avaliação do canal vaginal ela pode ser dada pelo seu comprimento, a sua largura, tá? E sua área total. E o momento de se realizar essa avaliação seria pré-radioterapia e até 15 dias após o tratamento radioterápico, após o término do tratamento. Então, vai ser utilizado o esterômetro para avaliar o comprimento, que seria o comprimento desde o anel imenal até o fórceps posterior da vagina, o fórceps posterior da vagina. A largura, que é avaliada através do espéculo, que aí a gente pode observar através das quantidades de voltas que a gente consegue fazer para a abertura desse espéculo. Então, a gente verifica pela limitação mecânica, né, o quanto essa vagina consegue se distender. E a área, a gente pode avaliar através dos dilatadores. Então, os dilatadores, cada um tem um tamanho, como está aí nessa imagem. Então, a gente observa qual o tamanho maior que o paciente consegue introduzir sem dor e conseguir permanecer com esse dilatador até 3 minutos, sem sentir desconforto. E qual seria o nosso objetivo, né? Depois da avaliação, o nosso objetivo como fisioterapeuta, a nossa abordagem seria prevenir a oclusão do canal vaginal, manter o alongamento vaginal promovendo o crescimento de novas células epiteliais, romper possíveis aderências desse tecido e diminuir a dor. As condutas, a gente pode realizar esse tratamento através de massagem perineal, externamente como internamente, sobre os pontos gatilhos de dor, nas fibroses, tentando diminuir essas fibroses e aderências teciduais, realizar a dilatação vaginal com utilização dos dilatadores e fotobiomodulação para aliviar também a dor nos pontos gatilhos, as fibroses e aderências. Seria um tratamento auxiliar. Então, no ponto gatilho, agradeço a professora Mirella, que também faz parte do grupo, né? Essa foto aqui acima, é uma foto do acervo dela, com o massageador externo, pegando os pontos gatilhos nessa região nossa do assoalho pélvico. E a gente pode fazer também com a massagem bidigital intravaginal. Então, a gente pode fazer massageando todo o canal vaginal da paciente, fazendo um alongamento nas paredes laterais e nas paredes posterior, e muitas vezes a gente pode fazer o alongamento também tentando a abertura desse canal vaginal. É importante a gente perceber que a paciente, nessa porção anterior, que está aqui a paciente deitada, então seria na parede superior, tem a nossa uretra. Então, o paciente sente muito desconforto se a gente tentar fazendo muita massagem ali na região. Então, é mais na região das paredes laterais e paredes posterior. Esse guideline, ele foi publicado, né, há pouco tempo, e ele verificou, né, ele determinou pra gente como é que seria a dilatação vaginal com o uso dos dilatadores. Então, ele justificou que o uso dos dilatadores é possível. Com o uso dos dilatadores é possível promover a expansão do tecido vaginal, estimulando a mitose celular e o desenvolvimento de novas células epiteliais.
Diferentes dispositivos podem ser utilizados para dilatação vaginal e o início da dilatação após a finalização dessa resposta inflamatória da radioterapia, que deveria ser começada. Então, seria mais ou menos 15 dias depois do término da radioterapia. E essa prática ela deve ser realizada, como sugestão do guideline, que no mínimo 3 minutos por dia ou até 10 minutos 2 vezes por dia. Esse estudo utilizou esses dilatadores como exemplo e observaram que as pacientes, foi um estudo randomizado em que algumas pacientes receberam um dilatador para realizar a dilatação vaginal e outras não. Então, verificaram que as pacientes que não receberam o dilatador vaginal, 57% das pacientes apresentaram estenose vaginal e das que receberam, apenas 11% apresentaram evidências de uma estenose vaginal. Então, aqui temos vários exemplos de dilatadores vaginais que a gente pode utilizar de acordo com a condição econômica. Então, podemos utilizar aqueles que são de silicone, emborrachados, que são vendidos em conjunto, como esse que está aqui superior colorido, mas podemos utilizar também, dependendo do recurso, aqueles tubetes que a gente de acrílico, que a gente acaba comprando para as festinhas, para colocar algumas lembrancinhas em festinhas, e também podemos utilizar do espéculo para ajudar nessa dilatação. E é claro, uma lubrificação, utilizando um gel base de água para tentar essa lubrificação e facilitar a introdução desse objeto. E a fotobiomodulação, a verdade é que não existe evidência no tratamento de estenose vaginal, mas a gente sabe que o laser de baixa potência ele é seguro dos nossos pacientes oncológicos, que ele é aplicado para regeneração tecidual e prevenção da fibrose. Ele pode ser muito bem utilizado na fase de modulação, para modular essa fase inflamatória, para aliviar a dor, e ele tem bons resultados na mucosa oral. Então, existem sim estudos científicos comprovados que a gente utiliza o laser, pode utilizar o laser na região da mucosa oral quando esse paciente de câncer de cabeça e pescoço recebe radioterapia, ou está fazendo algum outro tratamento que está gerando lesão na mucosa oral. Então, por essa plausibilidade biológica, pela mucosa oral e a vaginal serem epitélios escamosos estratificados, úmidos, então eles são quase idênticos em sua cor e textura, então tem uma plausibilidade biológica de que se dá um bom resultado na mucosa oral, nós teremos bons resultados também na aplicação do laser na mucosa vaginal. A gente só precisa sempre estar atento se a paciente está apresentando candidíase, porque na fase de candidíase a gente tem que tomar o cuidado como vai aplicar esse laser para não gerar um aumento dessa proliferação fúngica, tá? Então é melhor a paciente tratar, ou a gente muitas vezes em fungos a gente pode aplicar utilizando também um corante azul, mas preferencialmente eu prefiro que essa paciente trate esse fungo com medicamento, melhore dessa condição para a gente voltar a utilizar a fotobiomodulação, tá? Então, gostaria de agradecer a todos. Aqui estão os meus contatos e qualquer dúvida eu estarei aqui presente. Espero que tenham gostado de mais uma aula, mais esse tema, e espero que aproveitem bastante. Qualquer dúvida eu estarei aqui para tirar essas dúvidas para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.